bem-vindos ao posto emissor número 206. Hoje é dia 12 de setembro e nos nossos estúdios de Paços de Arcos voltamos a receber um dos frontmen mais carismáticos do rock feito em Portugal. Nascido em Lisboa há 50 primaveras, tem corrido mundo com a sua banda e em outubro vai tocar com ela e com uma orquestra na maior sala de concertos do país. Fernando Ribeiro, muito bem-vindo. Fernando Olá, Ribeiro, é um ou prazer. Fernando dos Montespel, como te devem chamar muitas vezes. Já se confundem. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Chamam-te assim muitas vezes. Não, eu é que me chamo, tem assim mais pinta, tem assim mais estilo para as redes, mas eu já não consigo desassociar, percebes? Porque mais de metade da minha vida tem sido ao serviço do heavy metal, ao serviço dos Moonspell, e como tal, a minha avó costumava dizer acerca da comida: cá dentro não há prateleiras, não é? E agora acho que as vidas se confundem completamente e por vezes não era assim, mas hoje em dia também, depois da ternura dos 50, que só chega aos 50, não chega aos 40, acho que ainda bem que se confundem. Fizeste 50 anos, parabéns, atrasados. Obrigado. Agora no dia 26 de agosto, e como alguém dizia com graça nos comentários do teu Instagram, mandaste vir um sismo para celebrar essa ocasião, não foi? Eu passei o meu aniversário a fazer as duas coisas que gosto mais. Na véspera do aniversário estive num festival ali em Pindelo dos Milagres, que é o Milagre Metaleiro, que é um festival que se tem destacado bastante dentre todos os inúmeros dezenas de festivais que há em Portugal. E nós tocámos lá o ano passado e tive uma recepção ótima com os Moonspell. O festival também vendeu muito mais bilhetes, portanto tornou-se já um festival a considerar no panorama dos festivais metaleiros nacionais, e agora quase que se tornou como que uma espécie de ritual eu celebrar o pós-meia-noite ali ao pé de São Pedro do Sul, ou em palco, ou a cantarem os parabéns e a receberem muito bem. Quando acordei de manhã, no dia 26, o meu sócio da Alma Mater Records, o Pedro Vindirim, gosta muito de ver notícias de manhã, eu nem por isso, e tinha recebido uma mensagem do meu irmão a dizer: até a terra tremeu. Eu não sabia muito bem o que é que ele queria dizer com isso, mas depois fui ver e tinha havido o tal sismo pronto, em Portugal, que sentiu em Lisboa. Eu não senti absolutamente nada, talvez devido à festa do Milagre Metaleiro. Depois rumei a Alcobaça para estar com a família, mas foi curioso, porque até é um bocadinho sinistro, não é? Nós temos um álbum dedicado ao terremoto e no dia do meu aniversário não é a única catástrofe. No dia 25 para 26 de agosto ardeu o Chiado, já há muitos anos, e também foi a morte do Carlos Paião. Portanto, o 26 de agosto é um dia a assinalar, não só pelo aniversário, mas é um dia pesado, sim. E creio que aqui já há umas décadas tinha havido também um sismo nesse dia. Enviaram-me um recorte de imprensa. Tinha havido um sismo mais pequeno, menos mediático. Portanto, preparem-se qualquer dia para o ano. Qualquer dia fazemos um disco chamado 26 de agosto, em vez de ser 1755. Só nos falta saber realmente quando irá acontecer. O que é impossível, porque nós, quando fizemos a pesquisa para o 1755, fomos ao Instituto Português de Mar e Atmosfera e tivemos a ver como é que se previne os terremotos, etc. Eles até se queixaram um bocado, que achavam que não havia prevenção, informação civil, como havia nos nossos tempos na escola. Eu lembro perfeitamente de receber imensos panfletos, de receber até treino. Penso que agora já começa a existir, mas os senhores do IPMA queixaram-se um pouco, e eles realmente não têm muito tempo. Curiosamente, os registros dos terremotos são áudio, portanto eles têm microfones espalhados
por todo o mundo, por toda a Europa, para sinalizar as coisas. De vez em quando explode uma mina de gás ou explode uma coisa qualquer tão forte que eles têm que estar alerta, mas eu acho que eles têm um pré-aviso de uns 30 segundos em que avisam as autoridades para fechar aquelas coisas do gás, a luz, as pontes, etc. Houve pessoas que receberam um alerta da Google, não é? Nos telemóveis. Sim, Android. Não recebi. Conheço quem nos tenha Android, recebido. pois, eu não tenho Android. Uns segundos antes, uma espécie de um alarme. Não. Claro que a pessoa estava a dormir e não percebeu o que é que se eu passava. estava a receber mensagens de feliz aniversário de todas as aplicações que eu tenho, das lojas, etc. Mas não recebi nenhum aviso de terremoto, não. Como fizeram toda essa pesquisa na altura do álbum, tens outro conhecimento sobre estes fenómenos. Ficaste assustado agora com a aparente falta de preparação que continuamos a ter para o caso, para a iminência de um grande abalo? Mais ou menos. Há alguma preparação que já vem do século XVIII. As casas em Lisboa, as casas de Pombalinas, por assim dizer, eu já morei numa, são casas que ainda hoje em dia são estudadas. A própria estrutura da gaiola pombalina é estudada e recomendada. Penso que até é usada no Japão, que também é um território muito sísmico. Portanto, eu penso que de todas as cidades do país, Lisboa, provavelmente a parte antiga ficará de pé. Agora, não tenho a certeza se as novas construções e a construção desenfreada, principalmente na nossa capital, em que todo o espaço agora é um hotel, ou todo o espaço agora é um sítio para receber turistas. Já não tem nada a ver com isso, que eu já moro em Alcobaça, portanto já estou a 100 metros, a 100 quilómetros, perdão, do epicentro turístico. Não sei se observa essas regras ou não, mas também é complicado prepararmos para um evento de uma magnitude superior. Mas pelo menos acho que a prevenção, a informação e também exercer as leis que temos para construções antissísmicas na medida do possível, penso que é importante. Mas lá está, um pouco como em 1755 vai ser seja o que Deus quiser, não é? E aí não sabemos muito bem o que vai acontecer. Penso que estamos mais desinformados do que mal preparados, sinceramente. E acho que a informação pode salvar vidas, e hoje em dia não há desculpa para não conseguirmos disseminar uma informação tão útil e tão importante a um país que mais cedo ou mais tarde, eu já visitei o Quake e tem uma sequência dos terremotos em Portugal, provavelmente agora também vai lá, tipo um Wall of Fame dos terremotos, e tem lá uma parte assim um bocado macabra que está em branco. Eu não sei se diz quando, mas é assim, dá esse sentido, e é uma experiência muito, muito engraçada. Provavelmente não emula a experiência da vida real, ainda bem, mas sentamos numa sala, temos todo o videomapping daquilo tudo a arder, etc. E estamos numa cadeira que treme, e é pouquinho até. Eles têm vários simuladores. Não sei se foi isto, 1655, porque não sabe muito bem, porque a sismologia ainda não existia, não era? Passou a ser uma preocupação e uma ciência que nasceu exatamente a partir do terremoto de Lisboa, pelo menos as bases para essa ciência dos terremotos, dos estudos dos terremotos. E nós achamos aquilo tudo muito divertido, mas quando acontecer, de certeza não vai ser tão divertido, não é? Falaste de Alcobaça, onde vives há já alguns anos. Portanto, Alcobaça continua imune dos abalos turísticos, não é? Continuas a ter lá uma vida tranquila. Tenho, sim, mais ou menos. Do terremoto não fui imune porque a Sónia percebe tudo no mosteiro e diz que o mosteiro afunda uns bons metros, mas é uma construção sólida, portanto não teve grandes consequências, ainda está de pé. Alcobaça é engraçado, que é uma espécie de turismo de segunda paragem, porque não está muito bem nos circuitos turísticos, está mais no turismo religioso. Portanto, as pessoas passam ali por Alcobaça, mas o destino final é Fátima, exatamente. Por isso, eu sei que o turismo é super importante para o nosso país, talvez das atividades mais importantes. Poderia, claro, ser seguido da cultura, que também é uma espécie de turismo. Há tanta gente. Eu fui passar férias com o meu filho a Londres e obriguei-o a ir à Saatchi Gallery, que é a minha galeria preferida, e ele teve que ir, e depois lá se entreteve, não é? Ele queria ir aos VRs e ao London Eye, etc. Mas também há esse destino, mas egoisticamente continua a ser um sítio que não está tanta gente como eu vejo em Lisboa e no Porto, e não há mal nenhum
com isso, desde que haja critério. Penso exatamente para as pessoas que também ainda escolhem habitar nos centros das cidades de Lisboa. Eu já habitei no centro da cidade, mas não tinha este fluxo turístico, mas depois, com o hábito de viver fora de um centro ou da capital, com o facto muito português de não gostar de esperar nas filas, que somos todos idênticos, iguais nesse terror a esperar. De vez em quando vou a Lisboa e trabalho e não espero, mas desespero, porque há muita gente, há gente por todo o lado, há esplanadas por todo o lado, não conseguimos sequer passear. Há provas disto, daquilo, há sempre muita coisa a acontecer em Lisboa, e parece, eu não moro em Lisboa, mas parece que de vez em quando as pessoas necessitavam de um bocado de calma também. Quando vais a outras cidades europeias e não só, com a banda, consegues aperceber-te de fenómenos semelhantes, ou parece-te que as coisas são geridas de outra forma? Para além dos mais óbvios, que são Barcelona e Veneza, não é? Parece-me que as coisas são faseadas, não é? As pessoas depois vão enfrentando esses desafios. Eu vou muito e tenho muita atenção ao leste da Europa. E porquê? Porque era uma região que nós não considerávamos muito europeia ao princípio, devido ali à hegemonia da União Soviética, à cortina de ferro, etc. Portanto, a parte ocidental da Europa eu conheço mais e é um bocado mais parecida, também luta com as nossas dificuldades, as grandes cidades, de organizar o turismo e o apelo, não é, das pessoas viajar, porque isto começa no aeroporto. Eu comecei a viajar com os Municipal em 95, hoje em dia é muito mais complexo, muito mais complicado. Podes viajar às 3, 4, 5 da manhã, 6 da tarde, o aeroporto está sempre cheio, pelo menos o de Lisboa, e sem dúvida que quem viaja profissionalmente sabe da necessidade de ter um espaço alternativo, neste caso o novo aeroporto, não é, que finalmente vai ser construído. A decisão tem tanta idade quanto eu, por isso foram 50 anos à espera de uma decisão política. Mas estava a falar do leste. O leste é engraçado porque o último concerto que fizemos este verão foi na Polónia. Eu lembro-me de ir à Polónia em 95 e as estradas eram horríveis, havia rotundas no meio das autoestradas, a comida era má. E agora vamos à Polónia e parece que estamos em casa. Portanto, boas estradas, boa comida, bom serviço, boa hospitalidade. E esses países têm investido muito para chamar a si também a parte turística. A diferença que tem connosco, e eu bato muito nesta tecla, é que também vão à parte cultural. O aeroporto de Varsóvia chama-se Chopin. Há uma loja toda dedicada ao Chopin. O Chopin, há vodka, há chocolates, há, sei lá, tudo, roupa interior do Chopin. E nós vemos aqui os 500 anos do Camões à espera ainda de serem celebrados, e qualquer dia, estamos no fim do ano, já estamos em setembro. Vemos aqui coisas que não estão no plano, ou que não estão no plano do turismo em Lisboa, que continua a ser a conserva, alguns monumentos, o sol, ali a zona ribeirinha de Lisboa. Penso que o Porto é mais autêntico, as pessoas vão mais à procura daquela autenticidade, mas acho que seria a altura de envolvermos não só a cultura como também a música no turismo. E os Municipal, à sua pequena escala, para o meu Arena, já temos imensos, dezenas, centenas de bilhetes vendidos lá para fora, pessoas que aproveitam para ver Lisboa e que aproveitam para ver um concerto dos Municipal em Portugal. É apenas uma pequena escala, lá está, mas é um sinal ou um teste de que também resultaria nós começarmos a puxar pessoas para Portugal, não só nos grandes festivais, já acontece, não é? Por causa dos preços mais baratos de bilhete, e se calhar dos preços mais baratos, bem que dos últimos concertos que estive o ano passado foi no Dubai, e estive lá a tocar, e é quase tão caro quanto Lisboa, é quase tão cara quanto o Dubai. Mas acho que era interessante e também traria outro tipo de turismo e de fruição de outro tipo de património que também temos, que é da música portuguesa e da cultura portuguesa. Engraçado, outro dia falava com um amigo que trabalha em recursos humanos e ele defendia uma teoria que eu achei muito curiosa, que era
Qualquer pessoa que tenha um interesse, isto acerca das pessoas que ele entrevistava para irem lá para a empresa, não é? Qualquer pessoa que tenha um interesse, seja em música, futebol, renda de biorros, o que quer que seja, ele valorizava porque achava que uma pessoa que tinha a capacidade de mergulhar a fundo num determinado interesse, depois tinha a capacidade também, se fosse preciso, de se aplicar no trabalho ou de conhecer coisas novas. E com a música acaba por ser muito assim, não é? Nós, se gostarmos muito de uma banda, sei lá, da Irlanda, vamos acabar por conhecer coisas sobre, ou querer conhecer algo sobre a história da Irlanda. Vocês devem sentir o mesmo, não é? Os vossos fãs noutros países depois acabam por comprar bilhete para vos ir ver à Mel Arena, acabam por saber mais sobre Portugal, de outra forma não chegariam lá. Para nós é quase lógico, principalmente no estilo heavy metal. Há muitas bandas que, não de uma forma nacionalista nem patriota, mas de uma forma bastante espontânea, vão colher a sua cultura, que era a sua cultura mais primitiva. Por exemplo, os Amorphis, os finlandeses, que são uma banda das maiores bandas finlandesas, têm sempre no centro das suas letras, que são escritas por um professor universitário, o Kalevala, que é o livro nacional da Finlândia, os nossos Lusíadas, o nosso o épico finlandês mais recente, porque também é um país mais recente. No caso dos Municipal, houve o particular do tema Opium, que tem o certo do Álvaro de Campos, do Opiário, em que as pessoas se interessaram, os nossos fãs se interessaram bastante pelo Pessoa, que já, como é óbvio, é um nome conhecido, mas tivemos muitas discussões, entre aspas, comentários com alemães, com finlandeses, com turcos, também pessoanos, e que ficaram curiosos porque também eram nossos fãs. Portanto, o que tu dizes para mim é completamente evidente que a música, seja ela qual for, carrega sempre alguma da cultura desse país, seja mais direcionada como o heavy metal, mais para a nostalgia, mais para a poesia, ou o hip hop para a sociedade, ou agora para as relações amorosas, ou para os bairros. Eu acho que isso é uma das grandes valias da música. Eu costumo sempre dizer, em tom de brincadeira, que a música não serve para nada, mas serve para tudo, não é? Não é à toa que se perguntam que canção é que tu queres no teu funeral. Eu estava a acabar de ser pai e pelos vistos outra mãe também estava a acabar de ser mãe, e vem-nos dizer na mesma maternidade que o Fausto nasceu: olha, o meu filho nasceu ao som dos Gift, não nasceu ao som dos Municipal. Mas também pode acontecer, sei lá, pessoas que tiveram as suas primeiras relações que se aconteceram num concerto. Portanto, a música tem já este lado sentimental, não é? Emotivo, a qual se alia também a grande componente cultural. Eu acho que hoje em dia, principalmente quando há uma certa que a cultura se vai diluindo a favor do entretenimento, que também é super importante. Eu sou um entusiasta do entretenimento e acho que os Municipal têm que entreter as pessoas. Principalmente, esta opinião para mim é muito mais forte, ou é muito mais viva depois da pandemia, em que para além de toda a catástrofe que foi logística, a nível de saúde, económica, etc., também houve ali uma grande lacuna de entretenimento. E depois, quando se voltou, as pessoas deram um pouco mais de valor ao facto de poderem ir a eventos culturais. Por isso é sem dúvida, a música tem também esse papel, e é importante que nós reforcemos esse lado cultural também da música, porque ele existe e cria rapport com os fãs, e cria oportunidades também para quem assim o entender de negócio, e cria também uma espécie de proximidade, não é? Em que as pessoas também viajam não só espontaneamente, mas também com o objetivo de ver a sua banda preferida, de estar nos sítios, sei lá, o Cavern Club agora é uma espécie de museu dos Beatles, porque agora também há finalmente um museu que é o A Amália, que é um museu interativo da história da Amália Rodrigues. Eu acho que isso são movimentos muito interessantes e que devem estar também no radar dos nossos decisores culturais e políticos, porque um país moderno e um país europeu
não pode só vender sardinhas em conserva, não é? E por muito que eu gosto delas, acho que temos as melhores conservas do mundo. Também tem que vender a Amália, também tem que vender os Municipal, também tem que vender o Slow J, também tem que vender o Tiger Man. Tem que saber fazer isso e tem que ajudar no que for possível, sim. Lembro-me de há alguns tempos o Salvador Sobral dizer que depois da vitória na Eurovisão, que havia várias pessoas, e eu inclusive cheguei a conhecer algumas pessoas, sobretudo do leste da Europa, que começaram a aprender português por terem gostado da canção e por quererem aprender a perceber qual era a letra. Há um fascínio ou alguma ligação entre o leste da Europa e Portugal? Vocês também se dão bem por lá, não é? Muito bem, inclusivamente agora num país, pronto, que é proibido de ir, não é? Na Rússia era a nossa maior, uma das nossas maiores comunidades de fãs. Houve uma altura em que nós fizemos 13 datas na Rússia, fomos à Sibéria. A minha lua de mel foi na Rússia. Claro que agora vão-me acusar de russófilo, não é? Mas era um país com o qual eu tive boas experiências, ao contrário de outras pessoas e de outros países, mas também estive na Ucrânia, na Bielorrússia, etc. E sempre senti esse fascínio por Portugal. Não consigo muito bem explicar. Talvez seja um mistério. Portugal durante muitos anos foi o segredo mais bem guardado da Europa. Agora houve muita gente que o descobriu. Se está a aproveitar da melhor maneira ou não, isso é uma espécie de work in progress também. Mas desde sempre que me lembro, muito jovem, 21 anos, ir numa carrinha para a Polónia e passar por várias peripécias, porque isto foi em 94, 95, o muro já tinha caído, havia uma grande fome das coisas ocidentais, por assim dizer, ou do oeste, e a América ainda estava um bocadinho longe, portanto houve um grande interesse por tudo o que era europeu e por tudo o que era metal europeu. Eu lembro-me que fomos pela primeira vez, já fomos muitas vezes a Katowice, na Polónia, e já tínhamos tocado em Portugal, já tínhamos tocado na Alemanha, já tínhamos tocado na Inglaterra, já tínhamos feito a Europa praticamente toda. Éramos uma banda novata, mas os milhares de polacos que estavam nesse festival foram os primeiros de todo o mundo a gritar o nosso nome e a gritar para nós fazermos um bis, um encore, e eu fiquei assim exatamente com a mesma perplexidade. O que é que estas pessoas tão distantes de nós geográfica e culturalmente veem em nós? No caso do Salvador Sobral é muito engraçado, porque tenho várias histórias com ele. Eu estava quando ele ganhou o Festival da Canção, eu já não lembro onde é que foi a cidade que ele ganhou, mas em Kiev. Foi em Kiev, foi na Ucrânia, exatamente. E nós chegámos ao mesmo tempo que ele ao aeroporto, que estava cheio de gente, assim, tipo seleção nacional, para o receber. E nós saímos, pronto, porque é a nossa vida, com os nossos carrinhos, com o nosso equipamento, saímos assim por uma porta mais pequena, que aquilo estava tudo. Até houve alguém que disse: pô, estão aqui todos para ver o Sobral, mas ninguém cumprimenta aos Municipal, no senhor que estava lá na segurança, vão todas as semanas aqui os para o aeroporto, etc. E foi muito engraçado porque percebemos logo o impacto dele, porque nós estávamos no aeroporto quando isso aconteceu, no aeroporto de Lisboa. Depois, exatamente na Polónia, nós vamos lá muitas vezes de carro, estava a passar por um corredor daquelas passagens para irmos apanhar um voo não sei para onde, e estava um grande anúncio com a cara do Salvador Sobral e que dizia em polaco o vencedor da Eurovisão, etc. Portanto, sem dúvida que o leste tem um grande fascínio pelos portugueses, não só pela música, também pela gastronomia, também pela cultura. Eu encontrei muitas pessoas do leste, conheciam o Pessoa, claro, outros conheciam o Camões, outros conheciam o Saramago, como é óbvio, outros conheciam o Lobo Antunes, fomos por aí mais. Porquê? E eu sinto isto em dois territórios especialmente. No leste, porque, sem dúvida, como eu disse, há ainda um grande apetite para consumir cultura. Eles entendem que a cultura é uma parte muito integrante e uma parte formativa da sua identidade, enquanto ucranianos, enquanto bielorrussos, enquanto russos, enquanto polacos. Não só a política, mas a cultura, que sempre foi para eles uma espécie de refúgio também de todos os conflitos
políticos, e encontro isto também no México, no outro lado do mundo, porque as pessoas, e mesmo os fãs de Municipal, adoram a cultura. Trazem-me livros, trazem-me, acho que é o José Luís Pacheco, trazem-me o Juan Rulfo, sabem que eu gosto de ler, convidam-nos para ir a museus, convidam-nos para ir às pirâmides, têm ainda muito essas coisas, e nós cá continuamos um pouco a desbaratar o que é a nossa cultura, e a cultura, continuamos a ser um dos países na cauda mundial de consumo cultural, apesar de termos melhores números de bilhetes vendidos, etc. Não temos ainda essa noção tão apurada como as pessoas do leste ou os mexicanos, que a cultura é um pouco a nossa cara lá fora e também o nosso espelho cá dentro do país. Outro dia vi um post que tu fizeste no teu Instagram, destacando alguns comentários menos produtivos de algumas pessoas, enfim, que comentavam a tua aparência ou a tua voz. Sim. E nos comentários do post havia um fã brasileiro que dizia: estou a ver que em Portugal também sofrem do síndrome de vira-lata, que é aquela coisa de não sabermos valorizar o que é nosso. Continuamos assim ou estamos a melhorar um bocadinho? Depende das pessoas. Eu acho que o que se passa na internet não se justifica e não tem, como é que eu ia dizer, não é líquido na vida real. Eu fiz esse post inspirado por uma canção do Scott Walker, do álbum The Drift, que é o Cossacks Are Coming, em que ele faz uma espécie de collage de críticas da música dele. Críticas não negativas, nem comentários depreciativos, mas críticas, como nós costumamos dizer no universo dos músicos, noia, ou seja, que vão buscar e vão fazer coisas, críticas de coisas que o Scott Walker não quis nada dizer aquilo, e há sempre essa decalagem entre, não é, o que o artista intenta e também depois o que o jornalista vai fazer, e dá origem a coisas. Eu já me fiquei minimamente revoltado com com críticas, agora já nem por isso. Nós também temos que mudar a nossa, engrossar um pouco a nossa casca, principalmente depois do advento da internet. Mas também há críticas que são formativas para nós, porque vão buscar uma pessoa a ouvir a nossa música, é sempre um ato que nós devemos ter em atenção, não é? E depois o que a pessoa sente e o que a pessoa traduz, seja por conversa com a banda ou numa peça escrita, também pode de alguma forma nos trazer e nos abrir novas perspectivas sobre nova música. O problema da internet, e se estamos melhores ou não, eu acho que há aqui uma coisa que nós devemos pensar, e já são há alguns anos com críticas, há alguns anos com coisas mal criadas, até do momento, espontâneas, e que não vão desaparecer. Mas também eu acho que nós não podemos passar a nossa vida a pensar em estratégias, como nos defendemos, ou como contra-atacamos, ou o que é o método certo, se é não ligar, se é expor. Eu acho que tudo tem o seu tempo. Eu, pessoalmente, não exponho tudo, porque senão não faria outra coisa, mas gosto de expor algumas coisas, porque acho que é importante, que é para as pessoas que fizeram esse tipo de comentários depreciativos e extremamente maldosos. Eu sei que eles vão ter aquele momento, um bocado aquele quentinho na nuca, atrás das orelhas, aquela vergonha. Porque é que eu fiz isto? Eu acho que é importante e é formativo. E também para as outras pessoas que não são assim, não é? E que gostam e que apoiam, não quer dizer acriticamente, mas que apoiam, perceber que nós temos que lidar com uma espécie de bullying na internet. E é muito importante. O que é que eu vejo acontecer hoje em dia? Eu sou um rapaz bem apessoado, não é? Com 50 quilos. 50 quilos não, 50 anos. 50 quilos há muito tempo. Mas isso pode originar fragilidades. Isso pode originar fragilidades que até podem contribuir para uma espécie de degradação da saúde mental das pessoas que são visadas. Isso é importante saber. E o que é mais importante é, especialmente para as pessoas
que dizem, e se calhar têm razão, não ligues, não és superior a isso, etc. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que nós devemos saber a distinção entre quem está a ser o agressor e quem está a ser a vítima. Eu acho que isso hoje em dia está um pouco diluído. Está um pouco diluído exatamente por causa da fonte primária, que é a internet. Eu acho que os artistas nos anos 80 e até nos anos 90 tinham egos maiores, porque não estavam a ser postos em causa, mas também tinham uma vida muito mais tranquila. Eu, para criticar, sei lá, um disco dos Pink Floyd ou os Modern Talking, ou dizia assim, Thomas Anders, olha que eu não gosto do álbum 3. Isso não interessava nada. Podias dizer isso no café, mas não tinha centenas de pessoas ali Não, e não chegava ao destinatário, claro, por assim dizer. Era ali uma comunicação que não existia. Tenho pena, pessoalmente, e também enquanto músico, que as pessoas continuem a usar essa via de uma forma degradante, porque a internet é um pouco como as bombas atómicas, ou seja, nós é que somos o dedo no botão. Portanto, o que fazemos é da nossa responsabilidade e não individual, e não daqui de uma espécie de moda ou de hipnose coletiva, não é? Lembrar as coisas da segunda Grande Guerra, lembrar as coisas, as pessoas estavam numa espécie de hipnose coletiva. Não, acho que as pessoas têm sempre, pela sua educação e pela sua formação, têm sempre ali, pelo menos, a possibilidade de escolher, vou dizer isto, vou dizer que ele está gordo, ou não vou dizer que ele está gordo e não gosto, mas vou à minha vida, vou ouvir o concerto que deu depois noutro canal. Portanto, eu exponho essas coisas e encorajo as pessoas também a expor, porque, por exemplo, nós trabalhamos com várias mulheres, cantoras, empresárias, agentes, etc. E muitas vezes elas passam por situações, e eu sei que é mais fácil falar do que propriamente ir sempre à luta, porque nesse aspecto iria ser uma luta diária. Mas eu de vez em quando fico contente, não é a palavra, mas aprecio que quando há assim um assédio, quando há assim uma fotografia que não devia ter sido enviada, que as pessoas exponham, porque não é por credibilizar o facto de ser vítima, e agora tenho aqui uma prova que sou vítima, mas para credibilizar o facto de que nós temos que saber que há agressão e temos que saber que há um agressor. E muitas vezes, quando se branqueia um pouco esses comentários, ou quando não se liga, ou quando se é superior a isso, o agressor, ou seja, passa por entre os pingos da chuva. E eu acho que isso é mais importante do que estar a responder ou estar a sofrer. Por causa disso é importante ter uma reação proativa, e portanto eu inspirei-me na música do Scott Walker também para fazer ali uma peça, não tanto no sentido de veem o que é que eu sofro, mas não tanto no sentido de que, atenção, eu não tenho que passar por isto por ser o vocalista dos Municipal. Vocês não têm esse direito de fazer essas coisas. Podem pensar, tal como eu não tenho o direito de chegar ao pé de uma pessoa que está com problemas de peso, ainda por cima nós não sabemos o que é que acontece, as pessoas não sabem se eu tenho um problema de saúde, as pessoas não sabem se vou fazer um tratamento, as pessoas não fazem a mínima ideia disso, e é gratuito. Eu acho que a opção que nós temos não é o deixar andar, mas o combate a essas coisas. Não vou fazer isso 1000 vezes nas redes sociais, mas de vez em quando vou pôr aquele lembrete de que não andámos juntos na escola e que não pode ser à vontadinha, e que as coisas têm as suas consequências, quanto mais não seja uma mera exposição e um mero puxar de orelhas, que acho que também devemos dar de vez em quando, porque não? Numa escala muito mais grotesca, aquele caso que tem estado nas notícias da senhora francesa que descobriu que tinha sido violada pelo marido e pelas pessoas que o marido convidava. Não viste isso? Vi, por acaso vi. Enfim, a senhora de 70 e tal anos descobriu que na última década o marido a drogava a toda a hora e depois chamava uma data. E denunciou através das redes ou através da imprensa? Ela não sabia, só que o marido dela foi apanhado a fazer uma coisa menos grave, que foi, andava com uma câmara a tentar apanhar, a ver por baixo das saias das senhoras no supermercado, e a polícia deteve-o por isso, e foi à casa dele e descobriu que ele filmava todos esses abusos numa pasta chamada Abusos. E foi assim que a senhora descobriu. E pronto, sem querer aprofundar uma coisa tão grotesca, o que eu acho interessante aqui é
agora o caso está a ser julgado e o tribunal tinha decidido que o julgamento seria à porta fechada por uma questão de decência pública. Sim. E ela disse não, eu quero que seja aberto para as pessoas saberem e para também saber que entre os abusadores havia bombeiros, jornalistas, pais, avós, pessoas comuns aparentemente, que todas embarcaram naquele ato. E eu acho que é uma coragem incrível da senhora dizer não, eu quero que isto se saiba. Isso é uma atitude muito nobre. Eu não censuro quem não a tenha, atenção. Porque, sim, sem dúvida. Tal como disse, são coisas traumáticas e nem sempre as pessoas têm preparação para falar disso, expor em público. Mas penso que é um caminho que deve ser seguido. Eu, por exemplo, os casos que houveram, abusos sexuais em Portugal, como cidadão, digamos assim, não tanto enquanto músico, sempre achei tudo mal explicado. Sempre achei que não conseguimos ter uma espécie de resposta, que mesmo que não fosse definitiva, que essas coisas são complicadas, mas em Portugal vive-se sempre um clima de suspeição, exatamente porque as histórias não são bem contadas. O político foi preso, mas está em liberdade. E depois as pessoas, se ele está em liberdade, e passando, eu acho que esse é o objetivo, passa o desgaste, passa ali aquele moinho, não é, do tempo, e as pessoas depois vão se esquecendo. É exatamente como exercitar nos ensaios das bandas a memória muscular, que nós sabemos que canta-se assim, o baterista toca assim. Eu acho que nós temos que exercitar a nossa própria memória através de ações como os desta senhora francesa. Hoje em dia também há um trabalho interessante por parte das séries e dos documentários e de próprias peças jornalísticas. Eu penso que esse papel é muito importante, deve ser exercido sem medo, porque há um sentimento, há aqui duas coisas que se geram: um sentimento de impunidade nos agressores, que vão continuando até serem apanhados e depois reincidem. Isso já se entra na questão legal, justiça, sei lá. Cada vez que leio o jornal e vejo que despachos de juízes, quer do sexo masculino, quer do sexo feminino, sobre violações de mulheres, em que evocam a tradição, evocam o adultério. Em Portugal, portanto, no século XXI, fico completamente arrepiado, e há esse sentimento que gera impunidade, e também há um sentimento que gera injustiça, em que pode ser perigoso, porque as pessoas também podem querer fazê-la pelas próprias mãos, ou fazê-la através dos boatos, em que Portugal também não é? Pródigo. É pródigo, mas este tipo de ações, neste caso grave, no meu caso menos grave, eu acho que é cívico. Eu acho que é cívico nós falarmos das coisas, e é terapêutico também. Não posso fazer aqui uma generalização dos casos, mas eu acho que é um caminho que nós devemos aproveitar as ferramentas que hoje em dia temos, a imprensa livre, pelo menos em grande parte dos países, a internet, também a nossa rede de amizades, para dizermos quando as coisas estão mal e para tentarmos fazer alguma coisa sobre isso, porque o silêncio acho que nunca foi não é uma opção, sinceramente. Claro que há coisas que a gente não deve ligar, senão todos os dias. Claro. Mas há coisas em que o silêncio não é uma opção, e neste caso não era de todo uma opção. Eu não tinha conhecimento do caso, não tinha conhecimento depois, mas acho que é uma atitude exemplar, sem dúvida. A questão da memória é interessante. Isto, obviamente, já não se trata de um crime, mas não sei se viste que o Dave Grohl anunciou que tinha tido enfim, foi pai de uma criança fora do casamento. Também vi. E hoje eu fiquei, pronto, não tem nada a ver com a família, com a vida dele, mas fiquei a pensar como é que é o processo num caso destes. E hoje vi um artigo no New York Times, ou ontem, eles foram falar com especialistas em comunicação, e os especialistas em comunicação disseram que ele fez lindamente. Sim. E então há montes de questões a ter em conta, que é antecipar-te a uma eventual revelação pela outra parte, ou por um tabloide, que é controlar a narrativa. E depois era jogar com os timings e com a short memory do público, que é, entretanto, acontece um monte de coisas e as pessoas esquecem. Esquecem no sentido em que isto, pronto, enfim, causa ali uma moça na imagem dele que ele tem cultivado, não é? Que não se esperaria se calhar isto dele. E então diziam que tinha os especialistas de comunicação
diziam que ele tinha sido muito inteligente, ele, a equipa dele, ao fazer este anúncio no dia do debate do Trump com a Kamala Harris. Porque, entretanto, a net vai estar ocupada com outros temas. Sim, depois daquele debate é difícil estar a pensar noutras coisas. O Dave Grohl, eu nunca fui um grande fã dos Nirvana, nem do Dave Grohl, nem dos Foo Fighters, mas enquanto músico e também empresário dos Municipal, e também tem que ter essa parte da comunicação, se bem que a comunicação dos Municipal não se confunda com a minha comunicação. Nós nos Municipal tentamos só falar de música e de fantasia e de concertos que temos para dar, portanto mantemos as nossas redes sociais um pouco isoladas dos acontecimentos. Mesmo quando morre um músico, pronto, se é um músico que nós conhecemos, claro que fazemos o luto e a homenagem, mas se for assim um músico que nós apreciamos, mas não o conhecemos pessoalmente, não vamos fazer isso. Também há essa febre que eu assinalo do luto, em que de repente toda a gente era fã do David Bowie, de repente toda a gente era fã do Prince, de repente nem sequer tem um disco em casa, não é? O tal Name 3 Songs. Quanto ao Dave Grohl, as coisas que eu tenho de dizer também como música itinerante é que anda à chuva molha-se. Essas coisas acontecem muito mais, com muito mais frequência do que as pessoas julgam. Eu acho que a máxima inteligência dele revela-se no facto em ele ter falado primeiro com a família. De certeza absoluta que ele fez isso. Ele é um homem de família, um roqueiro de família. Isso nota-se quem conhecer o percurso dele, e penso que só aquela base familiar, pelos vistos também teve sorte, podia ter ido de outra maneira, mas já ali no próprio comunicado lê-se reconciliação e perdão. É uma coisa muito interessante, porque o Nietzsche dizia que nós somos a sociedade da culpa, mas não evoluímos, e ele era um grande crítico da Igreja e a filosofia católica, mas ao contrário dos católicos não conseguimos evoluir para o perdão. E é muito engraçado quando essas coisas acontecem, e é muito importante no mundo da música, porque nós fartamos de fazer disparates, e é muito importante nós termos esse dom do perdão. É das coisas, a paciência e o dom de perdoar, ou de esquecer, ou de não esquecer, pelo menos relevar, não é? Que se costuma dizer, é muito, muito importante. De resto, como homem, acho que é um ato super, super corajoso, e o mais corajoso ainda, o que custa mais, é dizer à família. Depois a parte pública, onde entram os assessores, onde entram os apreciadores da comunicação, que realmente foi bem feito e foi um timing perfeito. Aliás, o Dave Grohl para mim destaca-se muito mais pelo timing e pelas suas boas decisões do que, como disse, como músico, que eu não sou assim um grande fã principalmente dos Foo Fighters, mas de vez em quando nós na música tentamos ainda, e na minha forma, no meu pensar, de uma forma completamente despropositada, esconder muito do que é a nossa vida. Lá está, nos anos 80, nos anos 90 havia esse misticismo, as pessoas até de alguma forma o provocavam, até o admiravam, não é? Essa distância, o artista, os boatos, o não sei quantos fez, ou teve um filho, não sei, e havia esse desconhecimento. Hoje em dia já não há segredos. Hoje em dia já não há segredos. O que há é as consequências que esses segredos nos podem trazer. Eu acho que o Dave Grohl acabou de fazer uma finta daquelas à Ronaldo à cultura do cancelamento, porque se ele não o tivesse feito, se ele não tivesse falado e continua a sublinhar primeiro com a família e ter o contexto, as condições para ir a público com esta revelação, não só a revelação, mas o facto dele assumir, não é como o Mick Jagger, ou seja, não vai ter que fazer um teste de paternidade, e mesmo assim o homem continua a negar. Pronto, eram outros tempos também, portanto é uma notícia agora do mundo da música, uma notícia que provavelmente despertará muita atenção, porque eles têm milhares de fãs em todo o mundo, e mais uma vez é uma atitude certa e uma atitude contra uma coisa que também é muito perigosa, que é a cultura do cancelamento. Imagine-se que o Dave Grohl não diz nada, ou que faz a coisa errada nos olhos da sociedade, ou que não a torna pública, por assim dizer. Eu acho que ele aqui
evitou muitos problemas para si, para a sua banda e para a sua carreira enquanto músico. Há pouco, ainda em off, falávamos do Nick Cave, e ele é que nos seus Red Hand Files, naquelas cartas dos fãs que ele responde online, e agora também nas entrevistas, tem acho uma abordagem interessante à história da cultura do cancelamento. E uma das primeiras vezes que ele falou disso ficou muito na ideia, o que ele dizia que era, pronto, uma coisa são crimes, outra coisa são eventuais falhas morais que todos cometem, não é? E o que ele dizia era que abandonarmos essa pessoa, esse artista, escritor, músico, qualquer que seja, porque se calhar não era muito boa pessoa, que revelava acima de tudo uma grande falta de perdão, de misericórdia, de empatia mesmo, quase, que enfim, que também está na base da sociedade. É necessário, porque há aqui um grande, e sendo o Nick Cave uma pessoa profundamente religiosa, hoje em dia, e tendo um passado punk, um passado cheio de dor e de glória também, é um músico que teve um percurso nos últimos anos, devido a todas as tragédias pessoais que teve na sua vida, de expiação, não só através da religião, mas através da comunicação pública, as cartas aos fãs, o toque nas pessoas, não é? Que ele agora não fica ali no palco, vem, é quase como uma espécie de missa, por assim dizer, em que ele, não daquelas missas, não é, dos TV preachers, etc., mas uma coisa através da música, uma liturgia, quase, ele escolheu a abertura e não se enclausurou na sua dor, escolheu fazer. Ele nunca fez tanta música como faz agora, não é? Ele nunca teve em tantos projetos como está agora. Foi uma maneira de ocupar, talvez, digo eu, o espaço que lhe faltava, com aquela coisa terrível, não é? Que todos os pais têm pesadelos acordados, que é a morte dos filhos. Quanto à questão do perdão, eu concordo, porque eu há bocado citei o Nietzsche, porque é muito interessante, porque toda a gente... O que é que leste do Nietzsche? Li o Anticristo, li o Assim Falou Zaratrusta, e ele é um ser ímpio. Não, o Nietzsche era uma pessoa que percebeu o catolicismo como muitas poucas pessoas, ou muitos poucos filósofos, para além do Feuerbach, o percebeu. E percebeu também a categoria essencial do perdão. Porquê? Porque nós, desde que nascemos, nós não nascemos com o pecado original, nós nascemos com culpa, nós nascemos a dever dinheiro ao Estado, por exemplo, hoje em dia, nós nascemos com os pecados dos nossos pais, com os pecados das nossas terras, não é? Eu imagino agora uma criança russa que nasce, ou uma criança israelita neste contexto, é mau e é uma coisa que anula o próprio sentido da vida. Isto porquê? Porque há essa característica muito forte, e que a internet vem sem dúvida reforçar, que é uma espécie de nova moral, uma moral completamente falsa, porque normalmente quem escreve faz muito pior, e nós sabemos disso, e por isso é que escreve, e por isso é que tenta de alguma forma que a atenção fuja do seu comportamento, mesmo que ninguém o conheça, porque sem dúvida que há uma grande incapacidade para perdoar. Eu acho que um bom ser humano, para além de ser um ser paciente, tem que ser um ser capaz de perdoar. Eu não consigo conceber famílias zangadas por causa de partilhas, por exemplo, que é uma coisa que acontece imenso em Portugal. Eu não consigo conceber não falar com o meu irmão porque nos chateámos por ele ser de um partido de direita e eu de um partido de esquerda. Isto não aconteceu, mas vou dar exemplos. Não consigo conceber essas coisas, principalmente no seio da família e principalmente no seio dos amigos. É uma coisa que me é muito complicado fazer as pazes com, ou tentar entender. São pessoas desavindas, porque lá está, a tal memória também se esgota entre nós, também é relacional. E de vez em quando, quantas vezes não acontece a gente discutir com a pessoa que amamos e depois, passado umas horas, a gente já nem se lembra do porquê daquela discussão. Lembramos da discussão, lembramos daquele fulgor todo da discussão, e isso acontece também a diversas escalas. Eu falo da amizade, falo da família, mas falo também da sociedade, que somos bastante incapazes de perdoar, mas é uma coisa que se tem que treinar. Praticar.
Exato, e toda a cultura do cancelamento é baseada na incapacidade de perdoar, porque para punir nós temos que confiar na justiça, temos que confiar no Estado, temos que confiar também na sociedade, por assim dizer, mas hoje em dia parece que toda a gente é juiz, não é? Outra característica é um amigo vir ter comigo, olha, tive uma infidelidade ou fiz, e eu ser capaz de lhe dizer, não é de estar do lado dele, mas capaz de o perdoar, porque essa pessoa não precisa desabafar, essa pessoa precisa de alguém que o perdoe naquela instância para tentar fazer, pronto, isto não pode ser ao desbarato, não é? Não podemos, olha, matei, não sei o que, pronto, está bem, estás perdoado, deixa lá isso acontecer. Por isso é que há os crimes e os não crimes, não é? Exatamente, como o Nick Cave faz a distinção, porque nós todos pensamos ser invioláveis em termos morais e por isso não conseguimos perdoar. Acho que há uma grande falta de autoanálise e de dizer um pouco a verdade. A verdade hoje em dia é uma coisa extremamente dura, extremamente complicada e que está, sei lá, nós hoje em dia mentir é um instinto, ou suavizar, ou branquear. Mesmo quando nós vemos aquela nova língua, não é? Que vem muito da classe política, os inverdades, para não dizer mentiras. Por exemplo, isto é uma palavra que entrou aqui há uns anos no vocabulário português. E as verdades alternativas. As verdades alternativas. Não, essas coisas não existem, e só realmente através da capacidade de ter paciência, de perdoar, de ler as coisas até ao fim, coisas que não nos são exigidas, mas nós temos que começar a exigir a nós próprios, porque de certeza que uma marca ou um jornal que está engajado com uma certa, não nos vai dizer decidam por vocês próprios. Não, o objetivo é vender uma teoria, o objetivo é vender um produto. Portanto, a autocrítica não é para aí chamada. Também na entrevista do Nick Cave, eu lembrei-me que há uns tempos uma fã lá no site dele tinha perguntado o que é que ele achava da sua versão mais jovem, da sua versão rebelde, e eu perguntei-lhe o contrário, o que é que ele em jovem pensaria do que ele é hoje, e ele disse que acho que ia achar bem, pelo menos evoluir, é melhor estar assim do que ser um punk de 67 anos e continuar a fazer as mesmas coisas. Tu que fizeste agora 50, sentes o mesmo? Achas que mudaste muito ou permaneces mais ou menos fiel aos teus planos? Parece assim uma pessoa muito metódica. Sim, ele é um gentleman punk, não é? Exato. E realmente se houve uma evolução notória foi de Nick Cave. No meu caso mais pequenino e também com menos idade, eu tento... Qual é o meu grande desafio aqui? O meu grande desafio é explicar isto a mim próprio e ao meu filho. E o que é que eu quero explicar ao meu filho? Eu não quero ser um jovem que tem uma mentalidade de velho, mas também não quero ser um velho que tem uma mentalidade de jovem. Portanto, todas aquelas coisas, não deixar morrer a criança dentro de nós. Não. A criança não morre, mas a criança cresce. Portanto, eu não estou nada obcecado. Tenho outras crises de meia-idade, não é? Porque isto é definitivamente a meia-idade. Mas não tenho essa crise da juventude e da procura incessante da felicidade, até por coisas que eu acho que não têm nada a ver comigo, que têm a ver com outras pessoas. Eu vejo essa febre. As pessoas fazem yoga, as pessoas fazem pilates, as pessoas fazem dietas, as pessoas fazem jejum intermitente. Eu acho uma coisa terrível, porque para mim, não é? Moralmente, é uma coisa de primeiro mundo, assim dizer. Portanto, eu estou a tentar, agora nos meus 50 anos, que sem dúvida não são os novos 30, nem os novos 40. Talvez, se relacionarmos com os nossos pais, com os 50 anos já tinham outro aspecto, já tinham outra carga. Também nós hoje em dia temos uns 50 anos com maior leveza, talvez, do que a geração dos nossos pais, mas sobretudo evitar esses clichês, evitar essa perspectivação que não é minha, e tentar descobrir as coisas por mim próprio. E eu sempre tive a necessidade de as entender, por isso é que fui para a filosofia. Sei que não as vou entender, sei que existem as aporias do Sócrates e do Platão, sei que existem os focos imaginários dos Kantes, e tudo indica para que não haja uma resolução,
por assim dizer, mas eu sinceramente com os 50 anos estou mais curioso, estou mais atento e gosto de destrinçar melhor as coisas. Acho que isso tem sido uma coisa em crescendo em mim. E claro, quando nós fazemos isso, inevitavelmente conseguimos melhor distinguir o que é o essencial e o que é o acessório. A saúde é o essencial, o aspecto é acessório, se bem que para o músico não seja assim tão acessório. Portanto, não ver o mundo a preto e branco, tentar movermos na área cinzenta, que não é uma área cinzenta de desconhecimento, mas a área onde reside, na minha opinião, a maior parte do conhecimento, que é o encontro entre coisas contraditórias, etc. É ali que se vê as coisas. Agora, como é que eu me ia sentir evoluir? Sinceramente, e também não sei se o Nick Cave pensou nisso, com o devido respeito, quando tu tens 21, 22, 23, até aos 40, há um completo desligar do que vem aí. Não se interessa, não interessa, vive-se o momento, vive-se a oportunidade. Até eu, hoje em dia, se me disserem, olha, vens para os Estados Unidos, mas depois eu não te quero pagar a passagem de volta para Portugal, ficas no México, em Acapulco, durante uma semana, eu pago tudo que é mais barato, ou ficas na casa da minha prima e depois vais fazer turnê ao México. Eu hoje em dia já disse que não, eu quero ir a Portugal ver a minha família, não me interessa se gasto o dinheiro ou que eu gasto o dinheiro e depois vou ao México fazer. Essas coisas mudaram. E nos Municipal do início, ok, México, ok, ficamos Claro. aí na boa, ficamos aí a comer e a beber, e essas coisas mudaram. E não quer dizer que seja a nossa falta de verve jovem, é o que somos agora, e nós aprendemos, na minha opinião, a aceitar mais o que somos com a idade, porque também conhecemos melhor as nossas limitações. Isso não é uma coisa necessariamente má. Nós, jovens, e ainda bem, pensamos que não temos limites e vamos, principalmente numa vida de itinerância, de viagens, de turnés, achamos que as coisas, não pensamos no dia do amanhã. Essa é a minha conclusão. E eu agora acho que o dia de amanhã é o mais importante. Quando há um concerto mau, não vamos separar a banda, não vamos discutir, não vamos andar à bufetada uns com os outros. Vamos dizer, vamos fazer melhor na próxima noite, vamos analisar as coisas, e não se perde paixão nenhuma no processo. Eu acho que o Nick Cave, a gente tem falado muito dele, mas acho que é um excelente exemplo. Ele tem uma maturidade que é notória e não perdeu nem um pingo de paixão na sua relação com a música, e principalmente acho que até ganhou em alguns aspectos na sua relação com os fãs, etc. Sem dúvida. Mas quando, por exemplo, quando criaste os Municipal há 32 anos, na Brandoa, na Amadora, se te dissessem que em 2024 estarias a dar um concerto com a orquestra na maior sala do país, tu ficavas espantado. Eu ficava incrédulo, não é? Os Municipal não eram para durar 30 anos, eram para durar 30 minutos, com a chateação toda que foi os nossos primeiros ensaios. É uma coisa muito difícil de projetar. Nós, nos Municipal, sempre vivemos para o presente, sempre, até fazemos 30 anos. Não havia, para o presente e um pouco para o futuro, não havia qualquer espécie de contemplação do legado, do percurso. Só pensávamos nisso quando nos perguntavam. Era muito mais dialético que isso. E é muito curioso, porque quando fizemos os espetáculos dos 30 anos no Coliseu do Porto e Coliseu de Lisboa, fizemos um alinhamento que foi escolhido pelos fãs, mas que privilegiava a nostalgia, não era? Muito poucas músicas dos discos mais recentes, mas ainda havia alguma, portanto foi um alinhamento bastante retrospectivo daquilo que fizemos. E eu, como é óbvio, depois de passar daquela azáfama dos Coliseus, vim para casa, para Alcobaça, pensar, e caiu-me um pouco a ficha do legado. Por isso, por exemplo, uma das coisas que a gente tem evitado para já, estamos a ganhar tempo, é fazer um novo disco. Porquê? Porque também queremos fruir do Olfato e Religious, daquelas experiências que nós trouxemos às pessoas, aqueles acontecimentos também marcantes da vida dela, que foi pontuadas pelo repertório dos Municipal, e isso é que eu não pensava que ia acontecer. Nunca pensava que 5, 6 jovens da Brandoa para já fossem conseguir o que nós conseguimos. Eu costumo dizer, as pessoas, perdão, já não tens ambição. E assim, não é bem o caso da ambição. Eu tenho uma ambição diferente, mas para mim os Municipal já fizeram muito mais do que aquilo que alguma vez pensaria nos meus sonhos mais
selvagens. Tínhamos o objetivo de fazer uma turnê, queríamos ir para os autocarros ou para os caminhões, como diz a minha mãe. Queríamos ir, eu lembro-me de ver uma reportagem da Metal Hammer, de uma banda em turnê, que era os Death, uma banda death metal americano, e ele estar num turbus, eu não percebi o que é que aquilo era, e ter essa curiosidade, e ele estar numa máquina, que agora também existe em Alcobaça, é só para tirar hambúrgueres com moedas, etc. E eu assim, bem, este estilo de vida portátil, por assim dizer, é uma coisa que tem o fascínio. E depois fomos conseguindo as coisas, mas nunca também fomos opondo grandes objetivos ou tentando ultrapassar. Só musicalmente é que sempre tentámos um bocado ultrapassar. Portanto, o jovem que eu era na primeira turnê do Wolf Art, com 21 anos, na primeira turnê europeia, não fazia a mínima ideia, nem sequer estava no radar a pessoa dos 50 anos. Eu nunca esperei que os Municipals chegassem e que eu fosse ao palco. O meu primeiro concerto com 50 anos dos Municipal foi na Polónia, e que eu estivesse ali e já tinha visto músicos de 50 anos, etc. E eu dizia assim, não, eu não quero aquilo para mim. Também não quero estar até aos 70. Eu, para mim, Municipal, que é uma coisa que eu penso bastante, acho que tem uma vida própria assim, neste formato, até 2030, quando eu tiver 56 anos. Depois daí, estou como aos jovens, já não sei o que é que vai acontecer, mas os nossos todos os objetivos como banda, de turnés, de álbuns, de espetáculos, para já estão o compasso está até 2030, e depois logo veremos, mas é uma maneira já de um cinquentão pensar, não é? Por exemplo, nós saímos... Uma data redonda, uma data certa, redonda, é? Sim. Nós saímos da Sociedade de Autores Alemã, que é a GEMA, ou a GEMA, e fomos para a SPA, para a SPA. E porquê? Porque foi uma decisão que nós fizemos também, administrativa, de management, porque tem um melhor plano de reforma. Isto não é sexy, pensar nisto, mas é importante hoje em dia, porque se há atividade que continua a ser volátil, se há atividade que está muito dependente de coisas que um dia são assim, no outro dia são de outra maneira, ainda é a música e o viver da música. Este ano vais passar o Halloween em Berlim. Vou, exatamente. Já pensaste como é que vais celebrar? Olha, tenho pena não ser em Portugal, não é? Pronto, a gente é o Halloween antecipado, é dia 26 de outubro. Eu nem sequer falei no meu arena, vou sempre... Mas pronto, lá está. Vou falar agora um bocadinho, porque foi um convite que eu não estava nada à espera. E a minha primeira reação foi nem pensar. Não vamos arriscar. Mas depois isso não era eu, nem eram os Municipal, e eu só pensei nisso e disse sim, mas temos de fazer uma coisa que ainda não fizemos, e nós temos guardado este espetáculo como orquestra. Já tivemos vários convites de outros países também, mas nunca o fizemos. Queremos fazê-lo em Lisboa e está a correr bastante bem. Aquilo é uma sala assustadora, mas tem-se vendido os bilhetes e os fãs têm correspondido. E também, se correr mal, que eu espero que não vou bater na mesa por causa dos microfones, dia 31 estou em Berlim. Portanto, lá está esta continuidade dos Municipal que nos permite ultrapassar desafios, que nos permite ultrapassar coisas que são talvez complicadas. Eu lembro-me de quando começaram os Municipal e depois quando fomos ao Coliseu em 98, por acaso não demorámos muito tempo a ir ao Coliseu, há 6 anos, 3 anos depois de termos lançado o nosso primeiro álbum, eu cheguei ao Coliseu para fazer um ensaio e olhei para aquilo e disse, mas isto nunca vai estar cheio na vida, porque isto é uma sala gigantesca e isto engole-nos completamente, e hoje em dia já o esgotamos. Portanto, que a Mel Arena também tem esse princípio. Como é que vou celebrar o Halloween? Para nós é sempre uma data especial. Nós não inventámos. Tem a ver com o facto de uma adoração que nós temos, que são os Type O Negative, que faziam sempre concertos de Halloween, principalmente em Brooklyn, Nova York, que era onde eles eram, num clube específico. E nós também fomos fazendo essas festas de Halloween, também nomeadamente concertos, sempre que estávamos em Portugal, e depois tornaram-se quase uma tradição. Tanto que houve outra banda que quis fazer um Halloween e me telefonou e disse assim, posso fazer o Halloween? Eu assim, mas eu não sou o Jack Burton, não, o Jack Skellington, eu não sou o dono do Halloween, da cidade do Halloween. Claro que podes fazer. Que nós também vamos fazer, que vocês não estão cá, portanto aproveitamos que as pessoas vão sempre ao vosso concerto de Halloween. Não sei, nós normalmente, ainda por cima, pronto, apesar de ter a preferência para sair em Portugal, também não vou estar numa cidade nada má para o Halloween. Não vou estar em Berlim. Isso era uma turnê de um mês, que vai ser os nossos últimos espetáculos em 2024. Portanto, de certeza que vou lá a uma loja Halloween, de certeza que vou com uma caracterização diferente, porque
não é estar a ser chato com as coisas do Halloween, que eu sei que isto não interessa a ninguém que vai ao trabalho e apanha o autocarro, interessa aos nossos fãs, interessa a mim. Acho que é um feriado mitologicamente muito interessante para nós, para quem se quiser se dedicar ou saber dessas coisas mais do paganismo. Nós também temos interesse, eu também tenho interesse pessoal, mas depois também é um feriado rock and roll para nós, em que nós fazemos sempre um concerto, e já não me lembro há muitos anos de não estar. Para algumas bandas é a passagem de ano, não é? Os Municipal nunca tocam na passagem de ano, é raro. Tocamos uma vez na Suíça, estamos sempre em casa, e é uma data que eu não gosto nada da passagem de ano. Causa-me confusão, porque é muita ansiedade, é muita expectativa. Muita pressão, não é? É muita pressão, mas o passar do ano. Mas o Halloween é um pouco, tem esse simbolismo para nós, é quase como um começar de novo, que é interessante porque também tem a ver com o espírito da festa pagã, um certo espírito de renovação. Por isso, e também se alguém aqui de Portugal quiser repetir a tradição, nós vamos estar em Berlim e são todos bem-vindos, sim. É engraçado porque o ano passado escreveste um texto muito, muito giro que nós publicamos no site, em que dizias quando os Municipal começaram a festejar o Halloween, que nem uma aboborinha com um sorriso macabro se encontrava nos supermercados. Mas hoje em dia era muito complicado. Pelo menos os miúdos mais novos abraçaram por completo esta tradição. É assim, há coisas da cultura norte-americana, se bem que pronto, a cultura norte-americana, atenção, também tem uma origem, não é? Essas coisas, o Halloween é celta. E depois tornou-se muito comercial e tornou-se um feriado até engraçado. O Humberto Eco dizia que só nos Estados Unidos, quando ele tem um livro das suas viagens lá, é que as pessoas conseguem, com tanto fervor, adorar a história da Cinderela e tornar um sucesso incrível de bilheteiro o filme do Tubarão. E há o fervor para as duas coisas. Isso é muito a mentalidade americana, e o Halloween é um exemplo disso, onde as pessoas se vestem de monstros, etc. Não é muito usual. Pronto, e nos outros países, para além das tradições dos Krampus, na Áustria, etc., não vias muito isso. E em Portugal não se via muito isso porque é um país católico. Quando nós começámos era engraçado, porque havia muita gente, mas isso não é uma festa portuguesa. E eu, sim, perdão, está bem, então vou fazer o 13 de maio, porque é uma festa portuguesa, não é? As aparições, e vou fazer um concerto de heavy metal. Não interessa ser. Há culturas que não têm nacionalidade, e a cultura do Halloween não tem uma nacionalidade própria, não é norte-americana, não é britânica, não é irlandesa, não é portuguesa, não é espanhola. Mas lembro-me na altura que era muito complicado, não aos nossos fãs que sempre aderiram em massa, até a própria mídia convencer, olha, uma festa de Halloween, o que é isso, Halloween? Hoje em dia não, hoje em dia vão às compras no supermercado, é como tu dizes, algum funcionário, coitado, mal pago, ainda teve que fazer aquilo, teve lá a fazer uma abóbora do Halloween. Há imensas festas, há imensas atividades, há fatos para os miúdos, na própria escola, de vez em quando, e o Fausto está sempre, como é óbvio, não é? Sai aos pais, está sempre, e a Sónia, seja carnaval ou não, está sempre de Halloween. Pronto, isso, o carnaval é algo que vai ser muito grande, e ela vai sempre com uma personagem mais assim, parece que vais para o Halloween, não para o carnaval. E realmente é notório, isto sem juízo de valor nenhum, não é que Portugal esteja mais moderno ou mais evoluído, mas foi um feriado que começou a pegar cá, comercialmente, como nós nunca dissemos que era um feriado religioso, é um feriado comercial, praticamente, tal como o Dia dos Namorados nos Estados Unidos, tal como o Dia da Mãe, é uma coisa convencional e muito mais para comprar máscaras e fazer e doces, etc. Mas é uma festa, lá está, que tinha a ver com o Type O Negative, que nós gostamos muito, mas na altura era um deserto de Halloween em Portugal, não se via nada. Se queria, por exemplo, a gente fazia DJ parties depois do concerto com música, não só heavy metal, mas Thriller, os Ghostbusters, etc. Também para celebrar esse legado. E tínhamos que fazer as abóboras à mão ou cortar as coisas. Hoje em dia basta ir online e já tenho a decoração de Halloween toda que quero à porta da minha casa.
Vamos agora falar do tema da semana. O regresso dos Linkin Park tem marcado estes dias. Na passada semana a banda anunciou que estava de regresso, eles que estavam há 7 anos em pausa desde a morte de Chester Bennington. Tem corrido mais ou menos, tem gerado muita polémica. Eles anunciaram que estavam de regresso aos discos, que vai sair um álbum novo em novembro, e também aos concertos. Deram ontem o primeiro grande concerto desta sua nova vida. Mas o facto de terem muitas mudanças na formação tem causado críticas, até alguns ataques. Tem uma nova vocalista, um novo baterista e nos concertos também já não vão contar com o guitarrista habitual. E pronto, além das mudanças, há pessoas que dizem que eles deviam ter mudado o nome da banda. Há também o facto de aparentemente a vocalista nova estar ligada à ciência da cientologia e ter defendido um ator desse culto que foi condenado a 30 anos de prisão por abusos sexuais, e isto ofendeu alguns fãs, tendo em conta que o Chester Bennington tinha falado publicamente sobre o facto de ter sido vítima desses abusos também. Enfim, não está fácil começar do zero. Está um imbróglio. Exato, o disco chama-se From Zero, que é aqui uma tentativa de vamos começar outra vez. Mas parece, por outro lado, atuaram ontem em Los Angeles numa grande arena e claro, está escutado. Correu tudo lindamente. Acho que Linkin Park é uma banda gigantesca. Eu faço já uma declaração de interesses. Eu nunca gostei dos Linkin Park. Não é uma banda da minha geração. Com músico respeito, acho que o Chester Bennington era uma força da natureza enquanto vocalista, foi dos melhores vocalistas que passou nesta cena. Eu estou a fazer metal com aspas, porque é uma coisa mais metaleira, roqueira, hip-hopeira, não sei se diz assim. Portanto, eu nunca, aliás, quando a primeira vez que vi os Linkin Park, disse logo, não, isto não é para mim. Portanto, o que lhes acontece também não me afeta muito, pessoalmente, porque não sou um fã. Mas em jeito de comentário, eu sou muito, às vezes as coisas têm que ter um fim, pronto, e nós na sociedade atual, com as coisas que acontecem, com a grande pressão do capital, a grande pressão da indústria musical, pessoas todos os dias a dizerem-te vocês são os Linkin Park, vocês, se fosse preciso, vão fazer cabeças de cartaz em todos os festivais do mundo, vocês enchem as salas de LA, ou vocês são Sepultura, reúnam-se com os Cavalera outra vez, porque vão ser, ou seja, está ali sempre uma espécie de tentação que nessa altura não tem em consideração o que é que os fãs vão pensar e as sensibilidades que se vão meter. Eu, quando morrer, espero que os mundos pela acabem, sinceramente. Espero que não me substituam. Já lhes disse que venho do inferno para os atormentar, mas acho que seria um fim do ciclo. Eu sei que não é o vocalista original, sei que houve outros vocalistas, conheço bem a história porque tenho acompanhado também, mas acho que foi tão impactante que se fosse eu, se ia em glória, sim, por respeito à memória, por respeito ao nome da banda. Não queria dizer que não fizesse mais música na vida, isso é uma coisa que não nos abandona, mas lá está, nós não podemos estar sempre a escrever o mesmo livro, e o livro do Linkin Park, na minha opinião, acabou quando o Chester tirou a sua própria vida. Depois leva-se aqui situações e discussões que são bastante indignas do nome dele. Muita gente lhe chamou egoísta, por exemplo, não sei se viste nos comentários. Já com o Chris Cornell também aconteceu. É uma coisa completamente... a música não é vida ou morte. Só para as pessoas que a fazem. Para os fãs não é. Não há ninguém como os Linkin Park, não. Há todo um legado. Há todo... umas coisas que nós podemos ver em vídeo. É como nós queremos ainda que haja esta ou aquela banda na turnê. Portanto, esta situação toda que está a acontecer aos Linkin Park é um bocado um exemplo do mundo girar à nossa volta, e não gira. O mundo não gira à volta das pessoas que acharam que os Linkin Park deviam voltar. Pronto, e sendo essa discussão assim tomada, vai ser sempre uma polémica
brutalíssima, porque estamos a falar de uma banda gigante com milhares de fãs que ficaram órfãos. Mas lá está este fenómeno Lázaro de ressuscitar as bandas com outro vocalista. Pessoalmente, eu não acho que isso seja uma coisa que eu goste. Pode haver tributos, houve o tributo dos Queen, houve o tributo dos Doors, etc., que até foi bastante interessante, que foi com o Ian Astbury. Mas não acho que seja uma continuação de uma banda. Acho que uma banda como os Linkin Park não vai continuar. Vão enfrentar tudo isto e eu penso que não vão ter nem mais 10 anos de vida. Quanto à vocalista e às suas escolhas, eu pessoalmente ouvi o álbum novo, não ouvi porque lá está, não sou fã, mas acho que ela não atingia as notas, não tem ainda até aquela técnica gutural, entre aspas, do Chester. Não gostei de ouvir as músicas antigas com ela, pareceu que se estava a esforçar demasiado. A banda dela é muito engraçada, por acaso, Dead Sarah. Quanto ao resto, a cientologia, etc., bem, quem somos nós para mandar a primeira pedra? Nós se calhar sempre nos enganámos também, defendemos um amigo que não devíamos defender, ou perdoámos, lá está. Isso é tudo spin, como se diz na política, não é? O que interessa aqui é a questão, penso eu, que se os Linkin Park, com todo o respeito, deviam ter continuado ou não, e que tipo de decisões devem ter tomado ou deviam ter tomado. Eu acho, na minha opinião, não enquanto fã, mas enquanto músico que lida nestas coisas, eu não sou fã dessas tentativas mas eles têm o direito de dizer isso, mas vão sofrer as consequências, claro, e como se vê não está a ser um processo nada fácil. Eu, portanto, quando eu desaparecer, poupo os Municipal também a esta não é? Com a devida distância, a este processo. Portanto, eu acho que nós temos medo do fim, temos medo que as coisas que a gente gosta acabem, mas elas acabam e tudo mais ou menos acaba, e principalmente no mundo da música e no mundo da arte há coisas que não fazem sentido sem uma certa configuração de talentos e sem uma certa configuração de tempo também, e eu acho que nessa encruzilhada as bandas que voltam e que tentam voltar vão ter um fim rápido, sim. E as forças que me empurram, que os murros que me esmurram, só me farão lutar à minha maneira, à minha maneira. Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação. O nosso colega Rui Miguel Abreu falou com Tim, o vocalista dos Chutes e Pontapés. Eles vão dar um concerto no próximo sábado no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, para celebrar os seus 45 anos de carreira. Este concerto calha também no dia 14 de setembro, que seria o dia do aniversário do Zé Pedro. Faria nesse dia 68 anos. E nesta entrevista ele disse coisas muito, muito curiosas. O Tim disse que basicamente não vão ter convidados porque, passo a citar, chegamos àquele ponto em que não precisamos de plumas, elefantes ou bailarinas. As pessoas querem ouvir aquelas canções e pronto. Disse também que este ano os Chutes têm apresentado 2 alinhamentos alternadamente. Basicamente vão fazer uma mistura, vão tocar cerca de 30 canções no Porto. Mas acima de tudo o que me chamou mais a atenção foi sobre a longevidade da banda. O Tim diz que, e isto liga-se de certa forma com algo que tu também falaste há bocado, quando os Municipal dão um mau concerto, ok, para a próxima fazemos melhor. E o que ele diz que foi nos momentos mais difíceis que a banda teve, que em vez de se virarem uns contra os outros, acabaram por se unir de uma forma, passo a citar, que Chutes passou a ser algo mais do que a soma das partes. Era algo que nos ultrapassava individualmente. Os Chutes são os músicos, diz ele, mas também são o público que canta as nossas canções, são as equipas que trabalham connosco, são a malta que a gente encontra nos cafés. Eu faço parte dos Chutes, mas eu não sou os Chutes e Pontapés. Acho que há aqui uma sensatez, uma lucidez muito interessante. Sem dúvida, eu como estava a falar há bocado, eu só consegui ter essa distância histórica quase dos Municipal quando fizemos 30 anos. Saber que nós desde que começámos sempre soubemos que estávamos a trabalhar para uma coisa maior do que nós.
daí as mudanças de alinhamento. Felizmente nunca tivemos uma experiência traumática de perder alguém para a morte, não é? Como o caso dos chutos. Isso aí exigiria outra força, mas eu percebo essa união, essa sensatez e essa lucidez de que, apesar de nós sermos os protagonistas, por assim dizer, a peça não somos nós. Nós ainda temos o condão e o privilégio de escrever os textos, de escrever as músicas, de as apresentar, nos tocarmos ao vivo, mas principalmente no caso dos chutos, que é um caso inacreditável. Eu vi o concerto em Vilar de Mouros, eles tinham estado o ano passado e estava lá mais gente do que para ver os próprios cabeças de cartaz, e é um caso notável, e eu acho que nunca vai ser imitado em Portugal. De vez em quando as pessoas, os novos chutos, não existe, é uma coisa transversal, é uma coisa que Chutos conseguiu, é a única banda das poucas bandas de rock portuguesa que se conseguiu tornar cultura. E porquê que eu digo isto? Às vezes as pessoas, vais ao meu Arena, teve lá o Slow J, teve lá 2 salas, ainda bem para ele, e parabéns, eu escrevi sobre isso no Jornal de Leiria. E porquê? Não só pelo trabalho dele enquanto artista, mas também pelo facto do que ele fala e do que ele representa, e principalmente o hip-hop teve uma evolução muito grande em Portugal, muito diferente do rock, ser cultura das escolas, ser cultura dos almoços entre pessoas, ser o meu filho que tem qualquer coisa e que vai provavelmente muito mais depressa a uma letra de hip-hop ver a sua realidade do que a vampíria dos Municipal. E os Chutos são uma banda que congrega essas facetas todas e que as sabe, sem dúvida, e muito espontaneamente. Eu não gosto da palavra humilde, porque as pessoas estão sempre a dizer tens de ser humilde, mas sem dúvida humildemente, digamos assim, da melhor maneira que essa palavra possa significar. Os Chutos estão na nossa vida, até quando estamos fartos deles, tipo, outra vez os Chutos, mas estamos lá a ver e estamos lá a cantar, e eu acho que hoje em dia podemos aprender muito com eles, uma banda que perde um elemento tão fundador, tão importante, não é? A força, a pessoa mais porreira de sempre que eu conheci, não estou a falar só da música, não é? E consegue, não se reinventando, eles fizeram discos novos, mas principalmente observando e respeitando esse legado, ter este entendimento de que os Chutos hoje em dia estão ali como serviço público, por assim dizer. Eu acho que é um estatuto fantástico que muito poucas bandas portuguesas, ou quase nenhuma, têm hoje em dia esse aspecto cultural. Estão-me sempre a perguntar, os Municipal são embaixadores, os Municipal não têm uma medalha, mas não, nós ainda não temos esse apesar de tudo o que nós fizemos, não temos esse alcance, não é? Que os Chutos têm. E eu acho que vê-los ao vivo, quando eles já congregam, nós 2 ou 3 gerações, eles se calhar já congregam 4, e eu tive nos 30 anos dos Chutos, ainda com o Zé Pedro, ainda no pavilhão Atlântico, e ele até estava com uma t-shirt Municipal que nós lhe oferecemos nessa altura, que era uma t-shirt que dizia 13, era o número da sorte dele. Temos muito a aprender, e é uma excelente reflexão do Tim acerca daquilo que as bandas são, porque as bandas de vez em quando são muito egoístas, e nós temos que ter um pouco de egoísmo para fazer a música e para tomar as decisões, porque há que tomar decisões. Nós não podemos perguntar às centenas de fãs, olha, eu não gosto muito disso, só fizemos uma vez um alinhamento escolhido pelos fãs, não quero fazer mais, porque para já escolheram mais ou menos as músicas que nós escolheríamos, e depois não é esse tipo de serviço que nós queremos de alguma forma prestar, e estar cá, porque até estarmos, porque as pessoas sem dúvida que, não sabendo para quê, mas precisam da música dos Municipal, dos Chutos e de outros tantos. Ir a festas deslumbrantes de revistas cor-de-rosa, sem vergonha arrogante, cá vou eu com pompa em estalo. Eu só quero entrar em grande pela porta do cavalo. E precisam também dos concertos. Vamos agora falar brevemente dos concertos dos próximos dias. Esta quinta-feira, dia 12, Ney Matogrosso atua no Coliseu do Porto. No domingo, dia 15, volta ao Coliseu de Lisboa, onde já esteve há alguns dias. No sábado, dia 14, há concertos dos portugueses Cara de Espelho, que por estes dias lançaram um novo single que ouvimos há pouco.
E também de Carlão, ambos no Amadora em Festa. Também no sábado destaque para a Festa dos Chutos, da qual acabamos de falar. Entretanto, Mais Brasil na quinta-feira, dia 19, Roberto Carlos toca no Coliseu Micaelense em Ponta Delgada, nos Açores, e dia 20, sexta-feira, o rapper norte-americano Earl Sweatshirt estará no Lisboa ao vivo. Atenção ainda ao grande concerto dos Delfins no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, está marcado para sábado, 21 de setembro. Fernando, além dos concertos acústicos que deram este ano, deram também vários concertos mais convencionais, em Vagos, no Milagre Metaleiro, o Vilar de Mouros, e ainda tem mais um concerto em FAF, não é? Da digressão acústica. Sim, é no Cinema Teatro FAF. Nós recuperámos esta digressão acústica porque foi um projeto aqui há mais de 10 anos para levar os Municipal aos teatros. Eu vi aos teatros, principalmente com os Amália hoje, achava fantástico ter esta rede de teatros em Portugal, mas não conseguia lá ir com os Municipal. Portanto, inventámos este espetáculo Sombra, que correu muito bem naquelas 10 datas. Depois abrimos o caminho porque conseguimos ir lá com o elétrico também, como a gente costuma, o convencional. E portanto eu apaixonei-me. Os Gift foram tocar ao Teatro Cinema de Faf. Eu não fui, mas vi as fotografias e perguntei à Sónia onde é que isto é. É um teatro de 1923, com talha dourada, assentos de veludo, vermelhos, etc. E nós, como vamos gravar um DVD também para registar esta digressão acústica, vamos lá gravar o DVD no dia 27, já está esgotado. E depois pronto, e depois disso cá em Portugal só no dia 26/10, na tal Mel Arena, o tal concerto com a Sinfonieta de Lisboa. Chegamos assim ao final de mais um Posto Emissor. Fernando, obrigada por teres vindo. É sempre muito bom falar contigo. Eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman. A edição multimédia estará a cargo de Salomé Rita. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura. Orfeu Rebelde, de Miguel Torga. Orfeu rebelde, canto como sou, canto como um possesso que na casca do tempo a canivete gravasse a fúria de cada momento. Canto, a ver se o meu canto compromete a eternidade no meu sofrimento. Outros, felizes, sejam rocha em nós. Eu ergo a voz assim num desafio, que o céu e a terra, pedras conjugadas do moinho cruel que me tritura, saibam que há gritos como há nortadas, violências famintas de ternura. Bicho instintivo que adivinha a morte, no corpo de um poeta que a recusa. Canto como quem usa os versos em legítima defesa. Canto, sem perguntar à musa se o canto é de terror ou de beleza. Who had a boy that thought he was her private toy. She had a way to get things done. Oh, there she goes. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.